Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o tema, olha, é daqueles que mexem com os nervos, viu? A gente vai falar da crescente presença do judiciário na política brasileira. E também daquela sensação, né, que às vezes fica no ar de que algumas decisões podem ter um quê de retaliação. Para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num artigo bem detalhado do Roberto Cavalheiro. Ele traça uma linha do tempo, sabe? Começa lá no Mensalão e vem até os eventos mais recentes, tipo o 8 de janeiro de 2023. A ideia aqui é tentar entender, assim, como essa dinâmica mudou e que tipo de preocupação isso tudo levanta, né? Pelo menos segundo a análise que ele apresenta. Exato. E o artigo argumenta que esse fenômeno que o pessoal chama de judicialização da política, ele ganhou mais força, assim, a partir de 2002, mais ou menos, com a eleição do Lula. Claro que, bom, a própria Constituição de 88 já deu, né? Já deu mais poder para o judiciário. E alguns analistas que o artigo cita, tipo o Lênio Streck, eles veem aí a raiz desse protagonismo do STF, o Supremo, principalmente em temas mais sensíveis, né? Um exemplo que o texto mesmo traz é a decisão sobre cotas raciais, lá em 2012. Pois é, 2012. E aí a gente chega no Mensalão. A condenação do José Dirceu foi, assim, um marco, né? E o artigo lembra a interpretação da Gisele Cittadino, que ela viu na pena uma espécie de punição política. Isso já começa a plantar uma sementinha de dúvida, né? Com certeza. E logo depois, em 2013, vieram aqueles protestos de rua, lembra? E casos como o do Rafael Braga, eles são conectados pelo autor à ideia de que o Estado usou a repressão como uma tática, uma leitura que o André Singer fez na época. Tática política, né? Exato. E essa tensão toda que já estava ali meio latente, ela meio que explode com a Lava Jato, ali entre 2014 e 2016. O artigo destaca muito as críticas às prisões preventivas, sabe? Aquelas que são muito longas antes mesmo de ter condenação final. Tipo a do Marcelo Debrecht. Isso, ele ficou mais de 2 anos preso preventivamente. E a análise do Vladimir Safato, ele que está citada lá, chega a falar em espetáculo para descrever algumas ações da operação. É forte, né? E no fim das contas, as condenações do ex-presidente Lula nesse contexto acabaram sendo anuladas pelo STF, né, em 2021. Certo. Aí avançando um pouco, 2018 para frente, já no governo Bolsonaro, a percepção que o artigo traz é que o STF assume mesmo, né? Assume de vez um papel central nessa arena política. A gente viu a condenação do deputado Daniel Silveira naquele inquérito famoso, 4.781, sobre atos antidemocráticos. Sim, e também anulações de nomeações do presidente, né, via ADPFs, que são aquelas ações específicas que o Supremo julga. Exatamente. E é aí que surge aquela expressão ativismo monocrático, né, que o Oscar Vilhena usou para descrever justamente essas decisões mais fortes, às vezes tomadas por um ministro só. O que, segundo o texto, gerou críticas sobre uma possível arbitrariedade. Pois é. E aí a gente chega nos episódios mais recentes, que o artigo detalha como pontos, assim, de alta tensão mesmo, os atos de 8 de janeiro de 2023. Eles levaram um número impressionante de prisões preventivas, né? Coisa de 1.400 pessoas. Nossa, muita gente. Muita gente. E o texto cita um relatório da Comissão de Segurança Pública do Senado de 2023 que levantou algumas preocupações, apontando que muitas dessas prisões teriam ocorrido sem provas diretas de que aquelas pessoas detidas tivessem elas mesmas praticado vandalismo, entende? Entendi. E tem outro caso que chamou muita atenção e que o artigo destaca bastante, foi o do Felipe Martins, né? O ex-assessor da presidência, ele foi preso preventivamente em fevereiro de 2024, sob suspeita de participar de uma trama golpista, naquele INQ 4.921. E o que chama atenção, e o artigo sublinha isso, é que ele ficou meses em regime solitário. Mesmo depois da PGR, a Procuradoria-Geral da República, ter atestado que ele não tinha saído do país. Exato. E esse era um ponto-chave, né? Que pro autor do artigo colocava em xeque a necessidade da prisão preventiva continuar. E ele só foi solto bem depois, né? Em agosto de 2024. Isso. Então, tanto essa situação das prisões do 8 de janeiro, quanto o caso do Martins, conforme a análise do Cavalheiro,
eles acendem um debate crucial sobre proporcionalidade, sabe? E sobre o respeito às garantias legais. O artigo 316 do Código de Processo Penal, por exemplo, ele fala da necessidade de revisar a prisão preventiva periodicamente. Certo, tem que ter uma justificativa contínua, né? Exatamente, e a sensação que o artigo capta é que esses episódios, que são vistos por alguns como excessos, podem estar, assim, arranhando garantias fundamentais, aquelas lá do artigo 5º da nossa Constituição. E aí a palavra retaliação começa a circular mais forte nesse contexto, né? Pelo menos segundo a fonte que a gente está analisando. Faz sentido essa preocupação aparecer. E a conclusão do artigo é meio que um chamado, né? Um chamado à reflexão e também à ação. Aponta que essa percepção de uma possível retaliação exige respostas da comunidade jurídica e também pressão por ajustes institucionais. Sim, e o texto até menciona que essa situação toda foi levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA agora em 2024. Olha só. Então, o que a gente tira desse mergulho todo, hein? Fica bem claro que, segundo essa análise que a gente viu, a linha entre o judiciário agindo para cumprir a lei e sendo percebido como parte do jogo político, ela está cada vez mais, assim, borrada, né? E muito debatida no Brasil. Com certeza. E isso levanta perguntas bem sérias sobre os limites, né? Sobre os freios e contrapesos do nosso Estado de Direito. Exatamente. Acho que deixa no ar uma provocação final para a gente pensar, com base em tudo isso que o material apresentou, diante dessa trajetória toda, né, de judicialização crescente, com essas polêmicas recentes, que mecanismos de controle, de equilíbrio talvez precisem ser reforçados ou até criados? Como é que a gente pode assegurar que o judiciário seja visto, antes de mais nada, como um guardião de direitos, né? E não como mais um jogador numa arena política que está tão dividida como a nossa hoje? Fica a reflexão.